Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai fazer filtros de pesquisa com o Laravel. O que é que vai ser basicamente? A gente vai ter aqui na nossa listagem de imóveis e eu vou colocar aqui um formulário para eu pesquisar para filtrar, né? Por cidade ou por título ou combinação dos dois, na verdade. Então, eu vou cadastrar pelo menos mais um imóvel em outra cidade aqui para ficar mais fácil para demonstrar para vocês na hora. Então, vamos lá, cadastrar mais um imóvel. Vou chamar aqui Casinha Amarela. Eu tenho em Belo Horizonte, agora um em Salvador. Casa está para venda. Pode colocar dados aí que vocês queiram, aqui no importante. Descrição. Uma casinha amarela bem bonitinha no melhor bairro de Salvador. Preço de oportunidade. Rua Joaquim Alves Rabelo, número 210, Centro. E escolher alguns aqui aleatoriamente, salvar. Depois não vou colocar a imagem por enquanto não, só para ter eh, pelo menos dois imóveis com cidades diferentes para poder facilitar aqui para a gente ver o filtro funcionando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai acrescentar antes dessa tabela um formulário lá na minha view para poder permitir fazer o filtro, para eu poder pesquisar aqui. Então, vamos lá na view. Então, vamos lá, Resources, Views, Imóveis, Index. Aí o que que a gente vai fazer aqui em cima? A gente vai colocar aqui um comentário, aqui é lista de imóveis e agora aqui eu vou colocar o filtro de pesquisa. Aí aqui eu vou criar mais uma seção. Dentro dessa seção vai ter um formulário, por enquanto sem o action. E nesse formulário a gente vai estar usando o método get. Por que o método get? Porque normalmente quando é esse tipo de filtro, a gente costuma utilizar o get para aparecer os parâmetros de busca na URL mesmo. É o padrão que bastante gente segue e eu costumo utilizar também. Agora eu vou colocar aqui coisas de formatação. Então vai ser, eu vou ter uma primeira linha, então é uma div row, que é linha. Então eu vou ter uma primeira linha. Nessa linha vai ser mais ou menos assim. Eu vou ter uma linha com um formulário e aqui dentro desse formulário eu vou ter aqui um campo com para selecionar as cidades e aqui um campo de texto para eu poder pesquisar pelo título. Então eu vou esse row aqui, ele gera uma linha, um CSS, uma linha de CSS para eu colocar conteúdo. Aí aqui eu vou colocar uma coluna de tamanho 6 e outra coluna de tamanho 6. São coisas de formatação do Materialize, que ele divide uma linha em 12 pedaços. Aí eu aqui eu coloco 6 e 6 para ficar do mesmo tamanho. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar mais uma classe V align wrapper para poder ficar alinhado horizontalmente. Aí agora eu vou colocar a div para fazer a primeira coluna. Então é uma div com a classe input field, coluna, tamanho 6.
Aí eu vou colocar aqui agora um select. Select nome, vai ser cidade ID, o ID, cidade, deixar só cidade. E aqui vou escrever, vou colocar um option, valor vazio, selecione uma cidade. Por enquanto, eu não vou colocar cidade nenhuma, porque vão vir do banco de dados as cidades que estiverem cadastradas. Então, vamos lá, só dar uma olhada. Tá, vamos colocar logo a outra coluna. Eu vou copiar aqui, eu tenho uma mesma div igual essa. Fechar a div. E aqui eu vou ter um input de texto mesmo, com nome título, id título, por enquanto sem valor. Vou colocar um label aqui, título. Então, vamos ver lá a cara como é que fica. Então, a ideia é aqui eu selecione uma cidade, aqui eu posso escrever o título, eu vou colocar o botão de pesquisar aqui embaixo. Então, vamos voltar lá. Entre uma section e outra, eu vou colocar aqui um HR, para aparecer uma separaçãozinha lá mais bonitinha. E vou colocar agora um botão. Então, debaixo dessa div aqui, vou colocar uma outra div que representa uma linha. Essa linha, aqui mais uma classe para alinhar à direita. Right Align. Aqui eu vou colocar um button. Agora com aquela formatação padrão de botão que a gente sempre usa, vou copiar e colar. É só vocês pegar um que já tem, copiar e colar. E aqui eu vou colocar pesquisar. Ah, esse button é do tipo submit, né? Type submit. Vamos ver como é que tá. Dá o refresh, pronto, é isso aqui mesmo que eu quero. O próximo passo é ir lá no index, buscar as cidades para preencher esse select aqui, buscar e enviar para minha view as cidades. Então vamos lá. Onde é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ir no meu controlador, que é o controlador que eu envio os dados para view, o imóvel controller. Aqui no index eu vou ter que buscar as cidades também. Então pode ser aqui embaixo, cidades, recebe cidade, é meu model, all, mas aqui eu não quero que seja all não, porque all não vem ordenado. Eu quero as cidades por ordem alfabética, não por ordem de cadastro. Então eu vou colocar order by nome get, que a gente já tinha aprendido isso anteriormente. E agora eu vou enviar aqui as cidades para minha view. Então vamos lá no view, agora eu tenho todas as cidades, eu posso colocar aqui dentro do meu select as cidades. Então eu vou criar aqui um for each cidades, que é a minha variável que está vindo. Cada cidade vai ser chamada de cidade. Aí aqui eu vou criar agora um option. Qual é o valor? O valor vai ser cidade ID, que eu vou enviar o nome da cidade. E aqui dentro eu vou colocar, exibir o nome da cidade. Nome. Vamos verificar se funcionou. Salvei, refresh. Pronto, agora está aparecendo aqui as cidades. Aí, qual o próximo passo?
Vamos colocar o action no form para poder enviar o formulário. Então, cadê aqui o action? É qual? Eu quero enviar para essa mesma rota que está aqui, né? Que eu quero selecionar aqui, preencher, pesquisar e nessa mesma rota aparecer esses dados aqui filtrados. Então, é a mesma rota. E que rota é essa? Essa é a rota, calma aí, vamos lá. Route admin.imóveis.index. Então, é para essa rota que eu vou enviar o meu formulário para o meu controlador receber esses dados e filtrar. Então, próxima parte que agora que a gente vai fazer é a gente vai no nosso controlador pegar os dados da requisição para filtrar. Então, agora o nosso index ele não é mais o index padrão. Por quê? Porque eu estou enviando agora dados de formulário para cá. Então, no index aqui, eu vou ter que pedir para o Laravel fazer a injeção do request para mim, a injeção de dependência. Então, request, request, porque eu preciso pegar os dados da requisição. Agora, eu pronto, coloquei isso, o Laravel já vai inserir automaticamente para mim no index os dados da requisição e eu vou poder trabalhar com esses dados. Eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui que tem diferença. Lá do formulário ele vai vir um valor chamado cidade underline ID. Então eu posso pegar ele, eu posso verificar se se tem e aí fazer a pesquisa, ou eu já posso pegar o valor. Então eu poderia já fazer aqui, ó. Se request cidade ID. Tá escrito errado o request ali. Eu posso, isso aqui, se ele entrar no if, quer dizer que tem que tem esse cidade ID na minha requisição e é um valor diferente de nulo. Se eu colocasse aqui o request has cidade ID, que a gente aprendeu anteriormente, o has ele só verifica se tem lá na minha requisição o campo cidade ID. Quando eu coloco e se ele tiver um valor nulo, ele vai considerar verdadeiro para o res, porque mesmo que se o valor seja nulo, se ele tiver presente, ele considera verdadeiro. E se eu coloco assim, request cidade ID, ele vai pegar o valor. Se o valor tiver nulo, o if de um valor nulo é falso, então ele não entra no if. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou acrescentar uma condição nessa minha busca aqui. Mas antes de eu fazer isso, agora eu tenho que separar, porque aqui eu faço tudo num lugar só. Eu monto a minha consulta e eu executo a minha consulta com o get. Agora, como eu preciso montar a minha consulta, adicionar novos critérios e só depois executar, eu tenho que separar. Então, eu ponho ponto e vírgula ali, eu tiro o get. Então, ali eu só estou montando a consulta. Aí, aqui eu posso colocar imóveis. Aí, eu posso colocar aqui where. A gente viu o where numa das aulas passadas. O where é o where do SQL. Quando eu coloco um where, ele vai adicionar aquela condição na minha consulta que eu estava montando aqui, que a gente chama isso aqui de Query Builder. Eu estou montando a minha consulta. Então, o que é que eu quero olhar ali? Se foi enviado um ID de uma cidade, eu quero, na minha busca, colocar uma condição where, de forma que o meu cidades.id
seja igual ao meu request cidade ID. Então, ele adicionou a cláusula where lá do meu SQL. Então, igual eu falei, eu acredito que vocês já devam saber SQL. Ele colocou ali algo nesse estilo aqui, where cidades.id igual a aquele valor que veio lá. Por exemplo, pode ser a cidade 1. Ele vai acrescentar isso lá na minha consulta na hora que ele for fazer, correto? E eu posso fazer a mesma coisa para o título, if request título. Então, se for enviado e o valor é diferente de nulo, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais um where imóveis, where título. Só que aqui eu vou colocar pesquisa usando o like. Que vocês também já devem saber de banco de dados, como é que funciona o like. Eu não vou parar para explicar isso aqui. Então, o que eu quero é verificar se o pedaço do título que a pessoa digitar lá faz parte de algum outro título. Então, request aqui. Request título. Aí eu estou colocando a porcentagem na frente e atrás, porque pode ser em qualquer lugar do meu título, o que eu enviar lá, ele vai pesquisar. Reparem uma coisa, eu acrescentei dois wheres aqui, e eles são independentes um do outro, né? Porque eu posso entrar nos dois ifs, posso entrar em um if só e entrar no outro, ou posso entrar em nenhum. Então, quando ele coloca dois wheres, por padrão, o Laravel, toda vez que você coloca várias cláusulas where, ele vai separar essas cláusulas where com um end. Então, vai ficar algo nesse estilo assim, where, se entrou nos dois ifs, vai ficar algo nesse estilo aqui, cidades.id igual a 1, por exemplo, e título, like, aí vai vir lá o valor lá do título. Vai ser algo assim. Se eu colocasse mais um where, ele ia colocar end e assim por diante. Ele ia acrescentando cada where que eu der, ele vai acrescentando com um end. E tem uma outra opção lá na documentação, vocês podem procurar, que se eu quiser colocar em vez de end, ser um or. Tem lá na documentação do Laravel, ou vocês podem consultar. Então vamos lá. Eu acrescentei aqui. Então, se tiver enviado, ele vai acrescentar isso aqui. Se tiver enviado o título, ele vai acrescentar. E agora eu montei a minha consulta, eu vou executar. Então, eu tenho que atribuir para uma variável. Então, imóveis recebe imóveis get, porque ele retorna o resultado da execução da minha query. Aí eu vou atribuir para uma variável. Eu usei a mesma variável. Ela vai receber o resultado da execução. Pegando os dados retornados a partir da execução da query. Aqui, filtro de cidade, filtro de título. Então, agora funciona do mesmo jeito. Agora eu espero que esteja funcionando, a gente pode já testar. Então, vamos voltar lá. Se eu não tiver esquecido de nada, vou dar o refresh. Então, vou selecionar aqui Salvador. Cliquei em pesquisar. Pronto, funcionou. Mostrou só Salvador. Se eu colocar aqui
Belo Horizonte, pesquisar só Belo Horizonte. Vocês estão vendo que ele não está mantendo aqui a cidade que eu selecionei. A gente vai corrigir isso daqui a pouco. Se eu quisesse, vou clicar aqui para listar todos. Tá vendo que quando eu seleciono um, eu não tenho nada aqui para voltar para a lista com todos os imóveis. Vou até acrescentar um botão aqui para poder eu colocar isso. Eu teria que clicar aqui, mas vou colocar um botãozinho aqui para ficar mais simples. Então vamos lá no, na minha view. O que é que eu vou fazer? Vou acrescentar aqui um link. Esse link vai ser para a rota admin.imóveis.index e eu vou formatar aqui ele, colocar a classe btn flat waves effect só. E vou escrever aqui exibir todos. Vou salvar, testar aqui. Pronto, vou clicar aqui. Aí agora ele volta. Cliquei em Salvador, pesquisei, quero exibir todos, clica aqui, ele volta para minha página com a lista normal. Aqui vocês podem cadastrar vários outros imóveis e testar, viu, pessoal? Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer manter o. Até eu não pesquisei ainda por título. Vou colocar aqui sobrado. Pesquisar, ele pesquisou lá pelo título. Eu posso combinar título com cidade também, se quiser, viu? Ele funciona ou só um, ou só o outro, ou os dois em conjunto, ele funciona. Então, o que é que eu vou fazer agora? Fazer quando a pessoa selecionou aqui Salvador, pesquisou, além de filtrar, ele mantém aqui a cidade que foi selecionada e o título que também, caso a pessoa tenha escrito. Então, vamos lá fazer isso. Então, o que é que eu vou fazer? Tem algumas formas de fazer. Eu poderia vir aqui na minha view, buscar o dado na requisição e exibir, só que não é legal, não é uma boa prática eu acessar a requisição pela view. O melhor, a forma mais recomendada de fazer é qualquer dado que você vai exibir lá na view, ela vir do seu controlador já pronta. Então, eu vou pegar esses dados aqui. Então, eu vou criar uma variável cidade ID e vou pegar o request cidade ID, vou pegar a variável título e pegar o que vem no request título. Aí aqui, como eu estou atribuindo essas duas variáveis, se eu quiser eu posso usar elas aqui, ó. Não precisa mudar, mas já que eu criei elas e estou armazenando uma variável, vou usar elas aqui no filtro também. Ok? Aí agora eu tenho que passar elas para a view. Então, título e cidade ID. Então, estou mandando elas também lá para a minha view. Agora eu vou lá na view, título é fácil, basta eu colocar aqui o value e exibir o título. Então, vamos lá testar o título primeiro. Exibir todos, vou colocar agora casinha. Pesquisar, tá lá. Pesquisou e manteve o dado que tinha. Agora vamos fazer para a cidade também, que é um pouco mais chato. Porque eu tenho agora aqui dentro do meu option, eu vou colocar, abrir lá código lá do Blade, eu vou verificar se a cidade ID. Esse cidade com setinha ID é cada uma das minhas cidades que está vindo do meu array de cidades. Se o ID da cidade que eu estou montando o option foi igual o
a variável cidade ID, que é a que está vindo do controlador, que foi enviada anteriormente via formulário. Se for igual, então eu tenho que falar que está selecionada aquela opção. Então, eu escrevo ali selected, se não, eu escrevo nada. Então, salvei, agora vai funcionar também. Então, exibi todos, vou selecionar aqui Salvador, pesquisei, pronto, manteve marcado. Belo Horizonte, pesquisei, manteve marcado. Se eu quiser combinar os dois, título, teste. Pesquisar, não vai vir nenhum, mas eu pesquisei, não veio nenhum, mas veio preenchido aqui os campos da requisição. Eu quero até mudar essa mensagem aqui, que agora essa mensagem, como eu coloquei filtro, não fica legal dizer que não existem móveis cadastrados. Eu vou até melhorar o texto da tabela quando ele não achar. Então, vamos lá no não existem imóveis cadastrados ou imóveis que atendam aos critérios de pesquisa. Salvei, refresh, pronto. Achei a mensagem melhor. Aí eu vou tirar aqui o título, pesquisar, achou, colocar, sei lá, sobrado ali, pesquisar, funciona, exibir todos, Salvador. Então vocês podem testar aí que deve estar funcionando o filtro. Correto? Vamos ver se tem mais alguma mensagem, alguma coisa para fazer na aula de hoje. Não, é só isso mesmo. Então, obrigado e até a próxima aula.